Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no módulo passado nós estudamos análise microbiológica da água, como fazer análise microbiológica, como analisar e como fazer o laudo. Nesse módulo 2, nós vamos trabalhar um novo tipo de análise de água. Nesse caso, nós vamos trabalhar com indicadores da qualidade física e química da água. Então nós vamos aprender como analisar físico-química a água, de forma física e química da água, segundo os parâmetros de potabilidade de água do Ministério da Saúde. Eu deixo bem claro que são dois laudos diferentes. Você tem um laudo para análise físico-química e um laudo para análise microbiológica. Neste caso, nós vamos trabalhar com a parte físico-química e vamos aprender a fazer o laudo para a parte também físico-química, ok? Gente, são vários os parâmetros que a portaria de potabilidade do Ministério da Saúde sugere quanto à qualidade de água no que diz respeito à parte física e à parte química da água. Evidentemente que você não vai fazer todas as análises possíveis. Você vai pegar grupo de análise físico-química, escolher alguém daqueles grupos, alguns elementos daqueles grupos para você fazer suas análises. Porque se você for fazer todas as análises, fica muito oneroso e o custo-benefício não é interessante. Você pode também fazer análise microbiológica ou físico-química da qual você não está fazendo, se for requerida por alguém, tá? Então há uma diferença aqui quanto à análise físico-química em relação à microbiológica. Veja comigo, atente-se. Então existe o quê? Uma grande variedade de indicadores que expressam os aspectos do quê? Da qualidade de água. No entanto, não existe um indicador único. Qual indicador eu posso fazer único para dizer, fisicoquimicamente a água está potável, né? Não existe um. Então, que sintetize todas as variáveis que você pode analisar quanto à água. Geralmente, atenção, são usados indicadores para usos específicos, tal como o abastecimento doméstico, a preservação de água aquática e a recreação de contato primário, no caso balneário. Então, existe especificamente tipo de análise para cada elemento desse. Em termos de potabilidade de água, para o indivíduo consumir água de forma mais tranquila, é o que eu vou passar aqui dentro desses parâmetros. Mas há a possibilidade de você analisar outros parâmetros que não necessariamente são iguais ao de potabilidade, para o seu consumo da sua água. É evidente que você analisar se está pronta para o consumo, os outros parâmetros então também ela vai estar adequada. Vamos primeiro fazer aqui entender as análises primeiro física, depois as químicas, começando com a temperatura. Veja, gente, a temperatura ele pode influenciar, porque eu tenho que medir a temperatura na hora que eu for fazer minhas análises físico-químicas, porque ela pode influenciar diretamente na velocidade de algumas reações químicas ou logo metabólica de alguns micro-organismos, bem como a solubilidade da água. Então, essa temperatura é interessante. A temperatura, por quê? O que é que acontece? Mas eu vou dizer que aquela temperatura é adequada ou não. Você faz a análise, todas as suas análises foi naquela temperatura. Para quem for interpretar o laudo, não é o seu trabalho, seu trabalho é emitir o laudo, fazer as análises. Quem for interpretar vai entender melhor o que está passando ali. Em relação à água para o consumo humano, temperaturas elevadas aumentam a perspectiva de quem? De rejeição do uso, porque provavelmente pode aumentar a probabilidade de reações. As águas, por exemplo, subterrâneas, como de poços, como normalmente vocês vão fazer, elas podem vir ou muito quente ou muito fria. Quando eu digo muito frio, em torno de 20 graus Celsius ou temperaturas mais elevadas, quando fontes termais, como tem águas hidrominerais por aí. Mas não é o caso desse curso, tá? A alteração da temperatura da água pode ser causada por quem? Por fontes naturais, tá? Ou industriais e água de resfriamento de máquina, que não é o caso do nosso trabalho. Mas estou pegando os parâmetros dentro da potabilidade de potabilidade, tá? Outro parâmetro físico aqui é o sabor e o odor, né? O que acontece? A conceituação de sabor envolve a interação de quem? De gosto, de água salgada, doce, azedo e amargo ou com odor. Nós sabemos que a água ela tem que ser o quê? Quanto às propriedades organolépticas. Ela não deve nem ter nenhum sabor e nem odor, tá? Então, ela pode apresentar algum sabor ou algum odor quando ela está com alguma contaminação de substâncias químicas, ou pode estar contaminada por algas, que nesse caso, quando você for fazer análise de quem? De rios. Não é esse caso. Nesse caso, nós estamos falando de um curso de trabalhar com águas de poços, tá?
Vale destacar o quê? Que substâncias altamente deletérias aos organismos aquáticos, como metais pesados, olha que interessante, ele não confere nenhum sabor à água. Então a água às vezes não tem nenhum sabor, mas pode estar contaminada com metais pesados. Quem for fazer análise de água, por exemplo, de lagos, que esteja em indústrias próximas, ela pode não apresentar sabor, mas no entanto pode estar contaminada com metais pesados, tá? Para o consumo humano e usos nobres, o padrão de potabilidade exige que a água seja completamente inodora. Mesmo sendo inodora, pode estar contaminada com metais pesados. Então, quem vai requerer análise de água de metais pesados ou não é o que está ao redor. Você está coletando água de onde? Onde tem indústria que pode liberar metais pesados? Sobre a cor da água, né? A cor da água, gente, que a gente faz, a gente trabalha com uma unidade específica, né? A determinação da cor da água é feita comparando-se com a amostra de um padrão chamado de cobalto-platina, sendo o resultado fornecido em unidades de cor, também chamadas de UH. A água normalmente é transparente. Quando ela muda esse padrão de cor, o que pode acontecer? Ela pode estar contaminada com quem? Com pigmentos de origem bacterianas ou alguns tipos de substâncias liberadas por indústrias, tá? A água colorida com a finalidade de abastecimento doméstico pode gerar produtos potencialmente cancerígenos. Então, a coloração da água pode indicar e requerer outras análises físico-químicas que não está dentro do seu escopo que você oferece ao seu cliente. A determinação de água realiza-se após a centrifugação da amostra. Para entender padrão de potabilidade, a água deve apresentar intensidade de cor aparentemente inferior a 5 unidades. Quanto a essas unidades, gente, eu vou mostrar nesse instante para vocês, ou na próxima aula, o que nós temos de referência que deve ter aonde? No seu laudo. Outra coisa interessante é a turbidez, tá? O que seria essa tal dessa turbidez, Wesley? A turbidez é definida como uma medida de grau de interferência na passagem de luz através do líquido. A turbidez natural da água está, em geral, compreendida entre quê? 3 a 500 unidades, que a gente chama, fins de potabilidade. A turbidez deve ser inferior a 1 unidade quando diz respeito ao consumo da água. Quando tem uma turbidez maior do que isso, gente, ela pode estar contaminada por micro-organismos. O micro-organismo pode alterar a turbidez da água. Por isso que é uma análise física importante que nos kits da Alpha Kit tem a possibilidade de você calcular sim, você inferir quanto à turbidez. Sólidos. A água apresenta alguns sólidos. No padrão, gente, de potabilidade no kit da Alpha Kit, ele traz uns filtros que você derrama a água nesse filtro, que eu vou mostrar na aula prática, e aí você analisa se ficou algum sólido além daquele filtro, tá? Você consegue analisar. Então o que é que acontece? Os sólidos presentes na água podem estar distribuídos da seguinte forma: pode estar em suspensão ou dissolvido. Independente se estiver em suspensão ou dissolvido, o que pode acontecer? Esse filtrinho vai lhe dizer. O padrão de potabilidade que é o quê? Refere-se o quê? Que o sólido dissolvido não pode ter 1000 miligramas por litros, já que essa parcela reflete uma influência do lançamento de quem? De esgotos, além de afetar a qualidade organoléptica da água, no caso o sabor ou o cheiro da água. Mas no kit da Alpha Kit tem como você filtrar e ver mais ou menos a quantidade, tá? Indicadores agora da qualidade química da água. Comecemos pelo pH, né? O pH é chamado potencial hidrogênio iônico, que ele vai de 0 a 14. Uma água que está no pH 7, ela é neutra. Acima de 7, ela é básica. Abaixo de 7, ela é ácida. Ela me diz a quantidade de íons de hidrogênio, que torna a água ácida ou básica, dependendo da concentração, naquela situação. O padrão de potabilidade do Ministério da Saúde, ele informa o quê? Que a água tem que estar entre 6,5 e 9,5. Não aceitável abaixo disso nem acima. Ela está inapropriada para o consumo. Dureza também da água é outro tipo de indicador que é importante nas suas análises. No kit da Alpha Kit tem como você então calcular. A dureza da água indica a concentração de cátions chamados multivalentes, como de ferro, de manganês, de cálcio, selênio, de alumínio. Claro que você não vai, através do kit, quantificar esses cátions, de hipótese nenhuma, até porque ele vai estar complexado com sulfato, com carbonato, então ele vai estar complexado com outras propriedades.
Veja, a dureza pode ser classificada como dureza carbonato ou dureza não carbonato, que é o kit da AlphaKit vai lhe dar isso aí. Dependendo do âmbito com o qual ela está associada. Se ela está com cálcio, carbonato de cálcio, a gente calcula lá. E tem um kit que eu vou mostrar na aula prática. A dureza do carbonato corresponde à alcalinidade, a água que se torna alcalina e inapropriada para o consumo. Sendo assim, gente, olha como é interessante. Ó. A dureza da água ela expressa em miligramas por litro. É equivalente ao quê? A carbonato de cálcio e pode ser classificada em quem? Então a gente calcula quanto a dureza do carbonato de cálcio, principalmente. Eu tenho uma água chamada dureza mole ou branda, quando você tem um valor que está abaixo de 50 miligramas de carbonato de cálcio por litro, a dureza moderada, que está entre 50 e 150 de carbonato de cálcio, a dureza, no caso, a dura, que está entre 150 a 300, e a muito dura, que está acima de 300 miligramas. Então, a água de abastecimento padrão de potabilidade, o limite máximo é quanto? 500 miligramas por litro de carbonato de cálcio. Valores dessa magnitude usualmente não são encontrados em águas superficiais no Brasil, podendo ocorrer em menor concentração em aquífero subterrâneo. Normalmente, poços você vai encontrar bem menor do que isso. Outra avaliação, você pode avaliar a quantidade de cloretos, que são outros radicais também, tá? Os cloretos geralmente provêm de dissociação de quem? De minerais, né, que está na água. Ainda pode advir de quem esses cloretos? De esgoto domésticos ou industriais. Então, poços é muito difícil você encontrar cloreto. É mais em águas superficiais que estão sendo contaminadas. Em alta concentração, confere o quê? Um sabor salgado à água e uma propriedade o quê? Laxativa. O indivíduo passa a ter problemas intestinais, disenteria. As séries nitrogenadas, essa você tem que tomar muito cuidado nas análises de água. Por quê, Wesley? As séries nitrogenadas que a gente fala, a gente consegue calcular a concentração de amônia, de nitrito, de nitrato. Essas séries nitrogenadas, ela pode dizer muito, dependendo da quantidade, se aquela água está apropriada ou não para o consumo. Por quê? Dependendo da quantidade, por exemplo, de nitrito ou nitrato, se estiver acima do padrão de potabilidade, ela pode causar, a curto prazo, um tipo de anemia química. E a longo prazo, pode causar até leucemia. Por isso que isso aqui a gente tem que tomar bastante cuidado na quantidade de nitrito, nitrato e amônia que você tem como calcular tranquilamente. A amônia, forma reduzida do oxigênio, sendo encontrada em condições anaerobiose, serve ainda como indicador de quem? De esgotos. Se eu calculo minha amônia, está acima do padrão de potabilidade, provavelmente tem esgoto orgânico sendo liberado ali. Se você encontra nitrito, uma quantidade maior do que devia, é uma forma intermediária do processo de oxidação, que ele de nitrito vira nitrato, apresenta fontes o quê? Instabilidade no meio aquoso. E nitrato, que é a forma oxidada do nitrogênio, é encontrado em condições de anaerobiose, provavelmente contaminação por bactérias. Fósforo. O fósforo também a gente olha a concentração, você não vai encontrar muito ou praticamente nada em águas subterrâneas. Mas em lagos você pode encontrar, porque é típico de contaminação por esgotos, ou no caso, dentro do grupo de esgotos, pode ter uma contaminação relacionada a detergente, né? Grande quantidade de fosfato na água faz crescer alguns tipos de algas, que não é interessante. Por isso que, por exemplo, em lagos você calcula bem fosfato para saber se tem ou não uma quantidade de fosfato que pode produzir muita água, outras bactérias, e causando ali na água, então, uma diminuição do oxigênio e matando todos os peixes que tem ali na água. O que se espera, gente, dentro do padrão de potabilidade é 0,01 a 0,05 miligramas por litro. Normalmente eu nem encontrei 0,01, normalmente eu encontrei zero mesmo. Ferro e manganês também é uma forma de você encontrar, de estudar, né? E é importante. Terra e manganês apresentam comportamentos semelhantes e pode ter efeito na qualidade de água abordada conjuntamente. Embora esses elementos não apresentem inconveniência à saúde, às vezes não acontece problemas de saúde pela sua quantidade, mas ele pode manchar a roupa do indivíduo ao lavar. Quem usa essa água pode ter uma roupa branca, por exemplo, manchada por conta das quantidades muito altas. Dentro do padrão de potabilidade, ele está 0,3 miligramas de ferro
a 0,1 miligramas para o manganês. Esse é o padrão de potabilidade. Oxigênio dissolvido. Gente, oxigênio dissolvido não é tão interessante a gente calcular ou fazer os testes para águas subterrâneas, mas normalmente a gente faz, tá? Porque faz parte do padrão, a gente acaba olhando isso aí. É um parâmetro significativo para expressar a qualidade de ambientes aquáticos. Para lagos, se você está analisando alguns lagos, que a falta de oxigênio pode matar os peixes que ali se encontram. O que se pede dentro do padrão de potabilidade é de 2 a 5 miligramas por litros. A concentração de oxigênio disponível mínima necessária para a sobrevivência de espécie é de 4 miligramas para a maioria dos peixes e 5 miligramas por litro para as turbas. Matéria orgânica, nós vamos calcular, isso é interessante para águas subterrâneas, DBO e DQO. O que seria isso? Vamos ver? O que é que acontece? É comum em águas subterrâneas você encontrar matéria orgânica, resto de raízes, dentro de outras coisas. Essa matéria orgânica ela pode fermentar ali e consumir nesse processo dessas reações químicas oxigênio. E se consome grande quantidade de oxigênio, você diminui a demanda de oxigênio daquela água. Sendo assim, olha o que acontece, veja que interessante. Geralmente são utilizados 2 indicadores para o teor de matéria orgânica na água: demanda bioquímica de oxigênio e demanda química de oxigênio. Se esses dois estiverem fora do parâmetro, tem matéria orgânica dissolvida. E qual o problema de ter matéria orgânica? Matéria orgânica dissolvida, fermentada, quem está fazendo isso é micro-organismo. A água está contaminada com coliformes totais, tá? E a demanda então, DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, e a demanda química de oxigênio são utilizados para indicar a presença de matéria orgânica na água. Assim, olha o que acontece. Os parâmetros indicam o consumo de oxigênio, como eu falei, da água, e a água diminui a quantidade de seu oxigênio. Enquanto o DBO refere exclusivamente à matéria orgânica por atividade de micro-organismo, o DQO engloba também a estabilização dessa matéria orgânica em processos químicos, tá? Assim, sendo o valor de DQO é sempre superior a de DBO. Além do mais, a relação entre os valores dessas duas variáveis indica a parcela de matéria orgânica que pode ser estabilizada por vias biológicas. E a água vai estar contaminada com micro-organismos, e não é interessante. O que se espera na água? A concentração de DBO, que é entre os dois parâmetros, que é normalmente utilizado em esgoto doméstico, não é o caso de águas subterrâneas, é na ordem de 300 mg por litro, o que indica que são necessários 300 mg de oxigênio para estabilizar, em um período de 5 dias, a 20 graus Celsius, uma quantidade de matéria orgânica biodegradável em 1 litro da amostra. Tá? Em ambientes naturais não poluídos, o que se espera de 1 a 10 mg por litro, principalmente no que diz respeito ao que? Águas subterrâneas. Eu mostrei aqui, gente, nessa aula, alguns parâmetros que a gente pode utilizar para calcular. Quando for fazer o seu laudo, evidentemente você vai mostrar o que encontrou e qual é a referência. Qual é a conclusão do seu laudo? Se você vê alguma alteração, você bota na conclusão, como eu vou mostrar embaixo. Conclusão: observou-se alteração num parâmetro físico-químico tal. Mais do que isso você não pode falar, porque quem vai pegar aquele laudo, se é o engenheiro agrônomo, não importa, ele que deve interpretar. Seu trabalho apenas é analisar e mostrar quem foi que estava alterado dentro das suas análises. Ok? Muito obrigado por sua atenção. Vamos para a nossa próxima aula no instante, como fazer esse laudo e como ele é estruturado.